dia, pessoal. Tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos ao evento LGPD na Prática. Como preparar a minha empresa, um evento Automatize. Eu sou o Eduardo, sócio da agência Hugs, uma das empresas que integra o grupo. O Automatize ele é o maior pool de empresas de automação e tecnologia do Brasil. Quer saber mais? Ficou curioso? Somos automatize.com.br. Bom dia, senhores. Quem está falando aqui é Sandro Carvalho, para quem não me conhece, tá? Como o Eduardo estava comentando, então o Fernando vai nos ajudar aqui, o Fernando que é um dos sócios da Conte lá de Belo Horizonte, né? Vai nos ajudar aqui fazendo o meio de campo aí com vocês, né? No sentido de nos ajudar e pegar todas as perguntas necessárias e tudo mais, né? Então, qual é a ideia, pessoal? É bastante simples, como o Eduardo comentou, a gente é um bate-papo um pouquinho diferente, né? Até porque a gente está se adaptando ainda em relação à questão da pandemia e tudo mais, né? Então, a ideia realmente é um bate-papo. Então, não é um monólogo, só que as perguntas porque a gente tem uma quantidade bastante expressiva de pessoas no grupo, a gente precisa que as perguntas sejam colocadas, então, via chat, para a gente conseguir filtrar e ir conversando, e a todo momento o Fernando pode estar me interrompendo aqui, colocando uma pergunta oportuna, e as que a gente não conseguir dar vazão durante a apresentação, a gente vai acabar fazendo com que elas sejam respondidas ao final do evento, tá? Um evento que a gente não quer se estender muito, a gente pretende aí ter cerca de 50 minutos, então a ideia é ser bastante objetiva, ok? Então, a gente vai começar, basicamente, nesta agenda aqui. A primeira coisa que a gente já coloca, e o Eduardo também, que está nos apoiando aí ao longo da apresentação, vai estar munindo vocês de algumas informações, ou seja, todos os links que aqui estão vão ser disponibilizados para vocês, por exemplo, o primeiro deles aqui já tem o link da lei na integral, né? Ou seja, você vai ter todo o detalhamento da lei, para quem gosta de fato, né? Tá tudo ali, então você consegue ter uma boa ideia do que vamos tratar aqui. Então, essa é a nossa agenda. Eu quero falar um pouquinho, não tem como a gente falar de LGPD sem a gente ter que entrar na questão da lei, propriamente dita, mas entendam que eu não vou entrar em detalhes muito técnicos. A ideia inicial era me qualificar aqui para estar falando com vocês, porém, né, eu vou começar fazendo uma coisa que não é nem um pouco natural numa apresentação. Eu vou me desqualificar aqui agora. Como assim? O que você está querendo fazer, né? Enfim, eu queria deixar bem claro para vocês que eu conheço bastante, tive bastante experiência sobre segurança da informação, porém eu não sou um especialista em segurança da informação. Também não sou um DPO, a gente vai falar disso um pouquinho à frente, e muito menos advogado. Então, assim, essas três pessoas, essas três figuras, esses três atores durante a implementação da LGPD são bastante importantes. Eu quero dizer que a gente, obviamente, conhece do que se trata cada um desses pontos, porém, né, ao longo do tempo, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar exemplos do dia a dia aqui, que é o que de fato nos credencia a estar conversando com vocês. Tá? Então, a gente trabalha há bastante tempo com vários ERPs, com vários bancos de dados, e é baseado nessas experiências que a gente vai querer fazer uma análise um pouco diferente da lei. Por que um pouco diferente, né? Porque existem diversos escritórios de advocacia, diversas pessoas no Brasil fazendo bastante barulho em relação a essa lei, porém com uma visão muito próxima ao jurídico, com uma visão muito da interpretação de fato da lei. Né? E também existe muita gente trabalhando com questões da segurança da informação, também influenciadas pela lei. Porém, fica uma lacuna ainda, e é nessa lacuna que a gente quer trabalhar, porque nem o cara que é tão especialista em segurança da informação, ou o cara que é tão especialista em lei e legislações, né, ele consegue dizer para quem está aqui no rodapé da situação, ou seja, quem está no dia a dia, né, exatamente onde, qual é o ponto que eu devo ajustar, o que pode me dar problema, o que isso me afeta, enfim, esse tipo de exemplo bastante simplista que a gente vai trazer hoje aqui. Tá? Então, em linhas gerais, o que acontece, né?
A lei trata, dando uma simplificada ao extremo, né? A lei trata de questões diretamente envolvendo pessoas físicas, que agora têm todo o embasamento para poder se resguardar de algumas coisas. Vamos lá, vamos de novo. Alguém desativou meu microfone aí sem querer aí. O governo, na verdade, criou, então, uma questão para que você consiga, então, ter sanções em cima da aplicação dessa lei, né? E para a TI, para quem trabalha com sistemas, para quem trabalha com a segurança da informação e tudo mais, o que sobrou, né? Sobrou a parte braçal. Então, é isso que a gente vai tentar abordar aqui, é dessa forma que a gente vai tentar abordar aqui. Depois a gente entra num segundo item ali, que são oportunidades da LGPD, né? Ou seja, o que eu vejo de oportunidade aqui dentro. Então, a gente vai colocar algumas coisinhas que a gente acha interessante, né? De você estar trabalhando e tudo mais. No terceiro ponto, e não menos importante, a gente vai dar alguns exemplos de exposição de dados. O que eu quero fazer nesses exemplos, né? Mostrar o quão vulnerável a empresa está atualmente. E, claro, vamos lá, na mesma tese de que o melhor editor de texto que existe é aquele editor que você conhece, a gente vai nessa mesma batida. A gente tem uma base de dados aqui cedida por um cliente, né? Que a gente vai fazer alguns exemplos em cima do ERP TOTUS e do banco de dados Progress. De forma alguma, aqui vai existir, e até porque não tem, né, um desmerecimento em função do ERP DataSul TOTUS ou do banco de dados Progress. É simplesmente aquilo que a gente melhor conhece. Se a gente melhor conhece, é mais fácil de dar exemplos. Então, o que a gente vai colocar aqui é sempre fazendo uma relação que isso não é efetivamente da TOTUS ou da Progress, nada disso. Isso vai acontecer para um Oracle, para um SQL, isso vai acontecer para um ERP SAP, para qualquer tipo de ERP que você tiver aí. Então, essa realmente é a questão. Dar exemplos, pequenos exemplos do dia a dia, porque, ao final das contas, a aplicação dessa lei é simplesmente uma imposição do governo federal para que alguma coisa que a gente deveria ter aplicado já há um bom tempo e não aplicou, agora tem um incentivo, né? E o incentivo, obviamente, ele não é nem um pouquinho legal, porque ele vem em forma de multa, né? Então, vou dar esses exemplos. Na sequência, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a relação da TI com outros departamentos. Pelo pouco que a gente conversou aqui, já deu para perceber que a gente tem departamento jurídico envolvido, a gente tem em algumas empresas existe um departamento de segurança da informação, não tem como não trabalhar em conjunto com o sistema, com o pessoal de RH, enfim, e não vai ter a mínima chance de a gente afetar todo mundo na empresa, ou seja, todos os departamentos vão acabar sendo afetados pela lei, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso e, por fim, a gente vai tentar fechar com uma ideia de matriz de responsabilidade em cima de todas as questões abordadas aqui. Certo, senhores? Então, começamos, então, justamente pela parte mais interessante da lei. Início da vigência. Aqui eu diria que eu me arriscaria um café com vocês, que se alguém for lá e enfaticamente disser dia tal acontece e não tem nenhum tipo de revogação, eu desconfiaria, tá? Por quê? Vou falar um breve histórico aqui, rápido para vocês, né? De como está acontecendo tudo isso dentro da questão do nosso país aqui. Essa lei, ela iniciou, a primeira publicação da medida provisória 869 foi em 14 de agosto de 2018, para a entrada imediata em vigor a partir de fevereiro de 2020. Isso, obviamente, não aconteceu, né? Só que nessa medida provisória já foi declarada, já foi criada, institucionalizada, na verdade, né, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Está no papel, mas ela não existe fisicamente até hoje. Então, assim, se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deveria gerenciar tudo isso, ou gerir tudo isso, ainda nem existe fisicamente, é meio complicado de a gente estabelecer algumas coisas a partir de então, né? E aí veio a pandemia, aí veio esse problema todo que a gente está enfrentando mundialmente. E aí surgiu um projeto de lei de número 11.179, né, que tentava impor uma nova data, que essa data seria dia 1º de janeiro de 2021, a entrada em vigor da lei. Agora, no último dia 10 de junho, foi sancionado pelo nosso presidente e isso virou a Lei 14.010. Vocês veem que a coisa está ficando bastante simples, né, de entender, né?
E depois, essa lei, qual o problema? Essa lei, ela foi essa medida, esse projeto de lei que virou a Lei 14.010, foi uma ideia do Anastasia, que é um deputado do estado de Minas Gerais, né, que é onde ele colocou tudo aquilo que era problemático durante a pandemia, entre eles a LGPD, ou seja, essa lei não é exatamente a lei que determina só LGPD. Então, foi colocado no mesmo bolo e as coisas foram acontecendo de uma maneira meio conturbada, tanto que essa lei é mais conhecida como lei dos condomínios, que deu toda aquela repercussão em relação ao que o síndico pode fazer ou não fazer, né? Ou lei da pandemia, que nem alguns conhecem também, né? Só que, ao mesmo tempo, o nosso país é bastante interessante, né? Ao mesmo tempo, existe uma medida provisória trafegando ou parada em alguma gaveta lá no Senado, né, para existir aí sim alguns implementos nessa lei, e essa medida provisória, de número 959, ela prevê que a entrada em vigor é dia 3 de maio de 2021. Eu já falei de umas 4 ou 5 datas, por enquanto, tá? E essa lei, pelo menos alguém lá teve uma boa visão do todo, né? E acabou dizer que no último dia 29/6, juntou-se outros cinco projetos de lei que tinham também datas distintas, datas como 15/8 de 2022, 16/2 de 2022, e essa medida provisória, então, sofreu 126 emendas. Poxa vida! Vocês viram como é bastante simples a coisa, né? Então, quando que entra em vigência, é muito pouco provável que alguém categoricamente possa afirmar, né? Então, o que a gente conseguiu de mais interessante? Foi essa imagem aqui que foi cedida pelo Léo, que participa do nosso grupo lá de LGPD, que a gente troca ideia sempre, que deu uma simplificada muito boa em relação a tudo que eu falei agora. Mas o que eu queria dizer para vocês? Que apesar dessas datas pré-estabelecidas, não é nada garantido ainda, porque tem uma medida provisória que foi revogada por mais 60 dias, rodando no Senado, e não se sabe o que vai sair de lá ainda, né? Para quem gostou do assunto, para quem se interessa por tudo isso, eu deixei também um link, né, onde um escritório de advocacia aqui fala de uma maneira bastante simples e objetiva de tudo isso que eu resumi rapidamente aqui. Então, senhores, temos fatores de todos os lados para tentar começar algo que a Europa já está funcionando há 20 anos, né? Então é bastante inglória essa questão. Fora isso, vamos aos fatos, né? Na sequência, o que eu quero falar para vocês? O que vai acontecer? Quais são as sanções da lei? Né? O que vai me acontecer se eu tiver algum vazamento de uma informação, as informações chamadas dados sensíveis, né, que eu vou abordar um pouquinho mais à frente, né? O que vai acontecer com a gente? Eu peguei, colei aqui o trecho da lei e salientei algumas coisas bastante interessantes. Por exemplo, até se tiver algum advogado ou alguém que vai muito bem nesse ramo aí no grupo, aí depois comentem para a gente aí no chat, tá? Porque eu conheço muito pouco da legislação, né? Eu achei que uma multa simples, o artigo simples aqui nessa situação aqui me pareceu até uma coisa um pouco não cabível aqui, né? Vamos dizer, sei lá se é hipocrisia, o que o pessoal tentou fazer aqui, mas eu não posso chamar de simples uma multa que vai representar até 2% do faturamento do último exercício de uma empresa. Ou seja, 2% do faturamento inteiro do ano passado pode virar multa, isso não tem nada de simples, né? Brincadeiras à parte, né? E essa multa pode ser diária, até o limite de 50 milhões. Se alguém conseguir o ato heróico de ser multado em até 50 milhões, sem correr o risco de errar muito, eu acredito que mais de 90% das empresas do Brasil iriam à falência com números alarmantes desse jeito aqui, né? Então, isso é uma coisa que realmente é um pouco desproporcional, né? Então, o empresário hoje, ele tem a pressão do valor da multa, ele tem a pressão de poder ser uma multa diária, ele tem a pressão de que pode existir o bloqueio dos seus dados pessoais, né? Ou seja, dos seus bens, de coisas do dia a dia, né? E ainda tem dois fatores aqui interessantes nas sanções, que pode ser a eliminação dos dados pessoais que se refere à infração. Beleza,
própria TOTS, como outros ERPs, já estão trabalhando em cima disso e liberando ao longo do tempo programas com tratamento dos dados sensíveis e alguns programas, inclusive, com a eliminação desses dados sensíveis, caso haja solicitação por parte da pessoa física, né? Isso, tranquilo, é uma coisa que os sistemas vão se adaptar. Eu entendo que, ao longo do tempo, isso vai acontecer de uma maneira bastante tranquila e normal, tá? Agora, o que eu não consigo entender, e aí vai para o pessoal que cuida e trabalha com banco de dados, né? O que seria uma suspensão parcial de funcionamento do banco de dados? Eu entendo que trabalhar parcialmente um banco de dados está de igual para igual, como a frase aquela que a gente brinca de meio grávida, né? Ou está grávida ou não está grávida, né? Então, ou o banco está no ar ou o banco não está no ar. Funcionamento parcial eu desconheço, tá? E olha que a gente trabalha com excelentes bancos de dados. Então, isso ficou bem esquisito na lei, tá? Mas, enfim, salientei apenas isso para vocês terem uma ideia do volume e da intenção final da lei, né? De novo, repito, não é ideia analisar a lei como um todo, mas apenas algumas coisas que eu acho que vale a pena nessa primeira introdução aqui para a gente estabelecer nossos exemplos. E, por fim, algumas incongruências. O que eu quero dizer com isso? Com incongruências? Eu quero dizer que tem coisas aqui dentro da lei que elas são, no mínimo, opostas da realidade, tá? Então, vamos lá. Uma das primeiras que tem aqui é a seguinte: no segundo artigo da lei, ela diz que a base de tudo é o respeito à privacidade. Todo mundo entendeu, todo mundo sabe do que se trata, beleza. Porém, terceiro artigo, ou seja, só tem um no meio: a liberdade de expressão da informação da comunicação. Ou seja, se eu tenho liberdade para me expressar e para comunicar, como é que eu tenho direito à privacidade? Parece ser meio antagônico, né? Tanto que no artigo 4º diz que a lei não se aplica para fins jornalísticos e artísticos. Então, quer dizer que a empresa não pode mencionar, intencional ou não, qualquer dado da pessoa física, porém um jornal, um veículo de imprensa poderia, porque existe uma outra lei que os resguarda disso, né, que é a liberdade de imprensa, né? Porém, artístico, eu achei que ficou meio descabível. Isso quer dizer, então, que o cara pode fazer um talk show, um stand-up, alguma coisa, e tá divulgando meus dados? Meio estranho, né? Mas, enfim. Também no artigo 7 diz que a gente só pode utilizar os dados com consentimento formal do titular dos seus dados. E aí, pessoal, a gente vai ter que fazer alguma coisa no RP para ter um autorizado, sim ou não, uma flag, alguma coisa nesse sentido, uma carta formal? Como é que isso vai funcionar? Poxa, não temos ainda isso, por quê? Porque a autoridade que vai reger tudo isso não está nem sequer ainda constituída de fato, né? Mais uma coisa interessante que a gente colocou aqui, né? Que a qualquer momento a pessoa pode se arrepender e revogar aquela autorização que ele lhe deu. E aí, como é que eu faço, por exemplo, se eu fiz uma nota fiscal para essa pessoa e essa nota fiscal lá no XML o Cefaz exige que tenha todos os dados? Como é que eu reenvio essa nota? Como é que eu atualizo isso? Ou pior ainda, né? Como é que eu tiro isso de dentro do meu banco de dados? Beleza, faço um programa, vai pegar toda a hierarquia das tabelas, sacar fora, tá joia, resolvido, já era. E os meus backups? E a minha retenção de backup? E a minha replicação? E o meu, enfim... Cara, como é que eu faço tudo isso? Entendemos aqui que tem um problema aqui bastante consistente, né? Que ele não é muito operacional, digamos assim, né? Nada é impossível em tecnologia da informação. Tudo está intimamente ligado com o tempo e grana que você tem para investir nisso. Só que vai ser um contrassenso muito grande, né? Então, tem várias coisinhas nesse sentido, assim, que não está muito claro ainda, e possivelmente só com a instalação da agência reguladora as coisas vão começar a, de fato, tomar um corpo melhor. Mas o que eu quero falar? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou entrando nesse critério, tá, pessoal? Primeiro, para dizer para vocês que a lei aborda diversas coisas, em termos de responsabilidade, em termos de segurança e sigilo de dados, em termos de políticas de governança, boas práticas e tudo mais. A lei fala de tudo isso. Então, eu queria, para começar de fato a nossa conversa um pouco mais franca aqui, dizer para vocês que não existe solução mágica. Se alguém está vendendo uma solução mágica para vocês, desconfiem. Porque se nem a lei ela está totalmente coerente ainda, se ela não está totalmente embasada ainda, e se nem existe uma data de fato, né, como é que alguém pode te dar solução para isso tudo, né? Eu entendo que existem várias soluções da segurança da informação, enfim, de auditorias, de parte jurídica, mas assim,
alguém te garantir 100% da lei nesse momento, eu acho um pouquinho suicida, tá? Porque a gente não sabe exatamente onde esse negócio vai parar ainda. Mas, enfim, se a gente está tão perdido assim, que nem a gente diz aqui no nosso cantinho do país aqui, se a gente está mais perdido que cebola em salada de frutas, cara, como é que a gente sai dessa, né? Ou como é que a gente chegou nessa, né? Basicamente essas situações. Então, o que eu entendo disso? Que a gente pode pegar isso como oportunidades, que a gente pode usar isso como várias oportunidades, tá? A primeira grande oportunidade que eu vejo aí, para quem trabalha com TI, é virar um DPO, ou seja, um Data Protector Officer. O que é isso? É o cara que vai fazer o trâmite, o meio de campo, cuidar dos dados da empresa, trafegar entre os departamentos, fazer auditorias, enfim, uma série de coisas. É o cara responsável pela, antigamente, qualidade do dado, mas agora mais da segurança do dado propriamente dito, que não necessariamente é um cara que faz parte da segurança da informação, porque entendo que são coisas complementares. A segurança da informação entra, por vezes, bastante em hardware, bastante em outro software, e não exatamente dentro do ERP e a qualidade do dado de fato. Tá? Então, essa brincadeira ela pode ser complementar. E para quem gostar, eu deixei também ali um link que o pessoal vai estar colocando ali no chat, para no blog aqui da FIA tem uma descrição bem interessante do que se trata um DPO, como é que funciona, como é que se credencia a ser, como é que, onde tem cursos, ou o que tem. E a parte interessante é que é um salário bastante relevante, diga-se de passagem, né? O salário médio do DPO hoje no Brasil é algo bem acima do mercado, bem interessante mesmo, tá? Então, é uma possibilidade, é uma oportunidade com a lei, tá? Segunda grande oportunidade seria regularizar todos os grupos de acessos da empresa, né? Hoje, o que acontece? A gente tem uma situação em que, eu vou dar exemplos aqui logo adiante, né, que, de repente, uma pessoa que não faz parte do seu cargo, da sua ocupação dentro da empresa, está vendo coisas que de fato não seriam da sua responsabilidade. Consequentemente, né, isso pode acarretar alguns problemas, né? Imagina o cara visualizando o salário de todo mundo. É uma abordagem muito interessante ele pedir aumento, porque ele tem a realidade de todo mundo, né? O cara abordando, por exemplo, os dados, os valores da empresa como um todo, da operação da empresa, enfim, coisas desse tipo. Então, o que vai acontecer, né? Esse cara está munido de informações estratégicas, então, na hora de ele sentar para uma negociação, alguma coisa, ele tem outras informações, fora o fato do risco de ele estar, obviamente, fazendo vazar essas informações. Então, acrescente tudo isso a LGPD, que agora tem uma multa, tem uma lei, tem toda uma questão que você tem que considerar, que vai doer no bolso da empresa, que vai ser um desgaste muito grande, né? Então, é mais um motivo para você regularizar isso. De modo que um dos exemplos que eu vou dar um pouquinho adiante, o estagiário tem acesso à folha de pagamento, né? Então, assim, poxa, isso não existe. Existe. Em poucas navegadas em alguns clientes, a gente percebeu muita coisa, e é baseado nessas experiências que a gente vai dar alguns exemplos, e por isso a questão do nosso evento aqui na prática. Eu vou mostrar na prática algumas coisas que lá estão, tá? Então, assim, nessa brincadeira, o que vai acontecer? Eu acho que é uma boa ideia, né, começar a repensar. E como que eu repenso essa questão de regularizar grupos de acesso? Grupos de acesso não é no TOTS, é qualquer sistema, você tem grupos de acesso. Esses grupos de acesso, dentro de uma realidade mais interessante, seria legal se você estivesse respeitando o CBO, o Código Brasileiro de Ocupações. Ou seja, se o cara for contratado para ser estagiário, ele tem que ter atribuições conforme o Código Brasileiro de Ocupações de estagiário. Ele não pode ter acesso ao programa de faturamento, ele não pode ter acesso ao balancete, ele não pode ter acesso ao financeiro, ao RH, entendeu? Então, nessa brincadeira, você começa de baixo para cima, se você quiser fazer um trabalho mais interessante. Mas vou abordar melhor isso um pouquinho mais à frente. Na sequência, você tem que pensar em outra oportunidade, trazer regras mais restritivas ao ambiente. Hoje, por exemplo, você tem, a maioria das empresas tem o tráfego ininterrupto entre os servidores, o pulo de um servidor para o outro de uma maneira bastante simplista. Você entra numa pasta que está lá aberta lá com alguma coisa, com algum dado sigiloso, todo mundo acessa, enfim, não é a realidade de todos, tá? Assim, isso existe muito ainda, e eu vou mostrar na prática aqui, assim, alguma coisa nesse sentido. Então, a oportunidade de fechar essas portas, de deixar a coisa um pouco mais burocrática, sim, porém mais segura, né?
E depois ainda temos a questão da segurança da informação, né, que eu acho que aqui é a lei, a existência da lei, ela é o fato preponderante para que isso aconteça de fato. Então, o que que vai, nessa brincadeira, o que que se pensa, né? Ah, hoje a segurança, ter alguém responsável pela segurança da informação é um custo, né? Mas agora você tem uma lei que dá até 2% de multa, e então será que esses 2% de multa não é muito maior do que você montar uma equipe bem treinada, bem capacitada para cuidar de tudo isso? Né? Então aí você começa a ter, na verdade, algumas coisas bem interessantes para se avaliar. Né? Por fim, fechar algumas brechas conhecidas. A gente sabe que tem brechas de acesso, tem brechas de usuários, tem brechas de senhas, enfim, tem uma série de coisas que eu vou abordar um pouquinho adiante, mas na verdade é basicamente por aí. Trabalhar naquilo que a gente sabe que são gaps. E a grande sacada disso tudo aqui é o seguinte, né? Há um tempo atrás, se você chegasse para os seus superiores, né, seus chefes, diretores, presidentes e tudo mais, dissesse, ó, tira a mão daí, esse programa você não pode acessar mais, acabou, eu vou tirar o acesso. Possivelmente seria um belo de um passo em direção ao RH com a carteira de trabalho na mão para ser demitido, né? Então, assim, tinha que ter muito cuidado, muito jeito, porque você tirar privilégios de pessoas é alguma coisa que vai diretamente no íntimo dessa pessoa, bate no ego, né? Então, o negócio é bastante complexo, assim, você mexer com esse tipo de coisa, com os brios das pessoas, né? Então, nessa brincadeira, o que se tem? Foi uma inversão total. O mesmo cara que te demitiria, que te colocaria no olho da rua por você estar fazendo e tirando acesso dele próprio, inclusive, é o cara que vai te dar total apoio para você fazer o que for preciso para ele não pagar aquela multa. Então, as coisas, a vida nos dá asas, né? A vida nos dá essas oportunidades, né? O que até então era um entrave, agora passou a ser o fiel escudeiro, digamos assim, né? Então, nessa brincadeira, você tem que aproveitar essa oportunidade de fato e pegar tudo aquilo, mesmo que não tenha nada a ver com LGPD, né? Que tudo isso você coloque no barco, né? E coloque no barco e siga adiante, ou seja, vamos lá, vamos adiante, né? Então, oportunidades, tá? Oportunidades mesmo, tá? Seguindo, agora eu vou dar alguns exemplinhos aqui, né? Até porque nessa brincadeira a gente tem que ter algum tipo de embasamento, né? Então, eu vou fazer baseado naquilo que a gente de fato conhece. Vou começar com o banco de dados, e de novo, não é nenhum demérito a Progress, não é nenhum demérito a qualquer banco de dados, tá? Vamos fazer uma repercussão bem interessante aqui. O que acontece, né? Bancos de dados relacionais nasceram ainda lá nos anos 70, muito pouco difundidos, é claro. Nos anos 80 começou a aparecer alguma coisa um pouco melhor, anos 90 houve uma massificação maior, ali na divisa do milênio, algumas linguagens morreram, outras se fortaleceram, e de fato, se a gente considerar o do ano 2000 como um marco, isso quer dizer que a gente está 20 anos atrasados para fazer isso que eu vou apresentar aqui agora para vocês. Ou seja, por que a gente não fez? Um dos bons motivos eu falei há pouco, né? Tirar privilégio de alguém maior que você na hierarquia não é uma boa questão a ser abordada, né? Mas enfim, poucas empresas, muito poucas empresas, e de novo falamos por experiência, né? Fizeram todo um trabalho de fato de fechar portas, de burocratizar, de melhorar a qualidade de senha, de colocar token, de colocar acesso, de tirar acesso ao USB de máquinas, enfim, vários fatores que vêm em sentido da segurança da informação, que é a base inicial para a LGPD, né? Então, assim, muito pouca gente fez. Mas se considerar que a gente usa massivamente bancos de dados e bancos de dados relacionais, tais como Oracle, SQL Server, o próprio Progress e tudo mais, cara, citando esses três grandes, eles têm senha em banco, por exemplo, desde que nasceram, né? Então, isso não é uma novidade colocar uma senha em banco, fortalecer um acesso com uma credencial válida, né? Pô, 20 anos depois, a gente está aqui vivendo uma realidade de que, cara, a maioria dos clientes que a gente atende não tem senha no Banco Progress. Ou seja, você acessa diretamente. Ah, conversa, isso não acontece. Acontece, pessoal, olha aqui, ó. Então, vou colocar essa forma de acesso aqui, ó, direto ao banco, sem credenciais. Eu não tenho senha nenhuma. Eu estou no sistema operacional.
Como é que eu chego dentro do banco com tudo válido, né? Então, eu vou colocar esse pequeno videozinho aqui para você. Olha só. Vocês sabem que para acessar o RP, ele tem um local na rede que é disponibilizado onde está todos os objetos do RP. Normalmente uma pastinha chamada RP, enfim, tudo mais. E lá dentro, né, tem todos os seus objetos. Uma das pastas que tem lá dentro é a pasta de scripts, onde tem tudo aquilo que foi montado, inclusive, para o sistema funcionar. Um dos arquivos, por sua característica, é o arquivo de extensão .pf, de Parameter Files, né? E se você der 2 cliques na maioria dos clientes que a gente conhece nesse arquivo, apesar de ele pedir as credenciais, você apenas cancelando, como vocês estão vendo na imagem, vai me jogar diretamente dentro do editor com todos os bancos de dados válidos e acessíveis. Inclusive, eu posso fazer um pouquinho pior. Posso mudar a senha, inclusive, do sysprogres, que seria, no caso do Progress, a senha do root do Progress, digamos assim, a senha do administrator do Progress, ou algo nesse sentido, né? Então, pode ver, está tudo aberto, muito simples de acessar, não requer prática nem habilidade, ou seja, dá 2 cliques num ponto .pf, você cai dentro. E aí, como é que faz isso, né? Aqui tem vários fatores de segurança. Você deveria ter habilitado senha em banco. O Progress permite fazer isso de maneira bastante tranquila. É uma ferramenta muito interessante que permite essas elevações de segurança. Também tem uma questão aqui no sistema operacional, onde aquela pasta deveria ser somente read-only, não deveria ser uma pasta que permitiria a execução. Alguns arquivos poderiam estar apartados em um lugar com somente as pessoas da administração ter acesso, ou algo nesse sentido. Enfim, tem N coisas que dá para ser feita, é muito simples de ser feito, não é nada catastrófico para o ambiente você fazer esse tipo de coisa, né? Mas que tá aí, tá rolando. Segue o jogo, vamos para a próxima e o barco vai rolando. E alguém poderia, por exemplo, ter acessado aqueles dados ali, e não exatamente os dados ali que eu brinquei de recriar uma senha e abordar todo o negócio, mas poderia ser um dado um pouco mais fidedigno, né? Como no seguinte exemplo aqui, ó. Vou fazer um acesso direto agora por dentro do ERP, certo? Então, aqui ele foi pelo sistema operacional, agora por dentro do ERP. Vejam que a ideia inicial é uma ideia muito simplista e até mesmo bastante tranquilo. O cara acessou o sistema, dentro do acesso ao sistema, ele vai colocar suas credenciais de acesso normal, ou seja, seu usuário e senha, né? No caso aqui a gente usou o super, né? Que é também a outra senha conhecida por normalmente ter senhas fracas, né? Outro usuário conhecido por ter senhas fracas. Acessando do sistema, você cai direto dentro do menu. No menu, você pode executar exatamente da mesma forma que estava antes, você pode executar o que a gente chama de underline edit, né, que é o editor do Progress diretamente. Se eu estou dentro do sistema, cair dentro do editor do Progress, eu estou com os bancos conectados. E aqui nesse caso, eu até vou dar um pause aqui, voltar um pouquinho para mostrar para vocês. Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que a gente pegou, e para não ficar, obviamente a gente está falando de LGPD, eu não posso expor os dados de ninguém, seria no mínimo inconcebível, né? Então a gente pegou e fez montamos um pequeno programinha aqui para embaralhar um pouco os dados, né? E mostrar para vocês que eu estou acessando diretamente uma tabela da pessoa física dentro do RH, onde eu vou estar mostrando, não real, mas assim um número qualquer, onde seria o CPF, a data de nascimento da pessoa, também o nome, né, e até o salário, por exemplo. Então, essa foi a ideia dessa abordagem, ou seja, eu não precisei de credencial adicional nenhuma, além do meu usuário, para chegar aqui. Então, eu simplesmente executei um comando de banco, que no SQL poderia ser um select, enfim, no Oracle, no PLSQL também poderia ser algo, um select nesse sentido. Pode ver, mostrei todos os dados. E agora eu vou fazer um pouquinho pior, esquece, eu não quero mais ver, eu vou alterar os dados. Como assim alterar? Sim, eu posso alterar. Olha só como a coisa está, de fato, muito aberta, né? Vou pegar o salário de alguém qualquer lá e troquei o salário. Qual vai ser o impacto disso? Pouco provável que alguém receba 10 vezes mais que seu salário e pouco provável que alguém pague 10 vezes a mais seu salário. Temos uma evidência de que a coisa está bastante aberta, está bastante suscetível a qualquer tipo de interação. No caso aqui eu coloquei a variável salário, porque normalmente dói, né? A questão salário, né? E quando fala de
da lei. A lei fala, inclusive, que você não é só expor os dados, expor a moral da pessoa, expor vários quesitos da pessoa, né? Se o cara ganha pouco, o cara vai se ofender que você mostrou o salário para ele, dele também, né? Então tem tudo isso. Brincadeiras à parte, o que aconteceria nessa situação aqui, né? Primeiro, a gente pegaria e faria toda a questão de senhas fortes, né? Você ter senhas fortes. Por exemplo, eu entrei com o Super aqui, a senha é uma senha fraca, acabou passando. Ok, o usuário final poderia fazer? Poderia fazer. Então, aí você tem um segundo estágio. Você pode, através de parâmetros do ambiente do RP, neste caso, que você poderia desabilitar a execução do underline edit diretamente no Ctrl+Alt+X ali da chamada dos programas, tá? Então, de que forma você poderia fazer isso? Simplesmente desabilitando via comando. Joia. Então, o que aconteceu? Matei um negócio. Ah, mas eu preciso usar o editor porque eu tenho um monte de baca lá para rodar. Baca, QG, sei lá qual é o nome que você dá para ele, né? Mas vamos lá, né? Ok, se você tem um monte de baca para executar, um monte de coisa para executar diretamente via editor, primeiro, você está infringindo uma cláusula do contrato da TOTS, que diz que você não pode mexer diretamente no banco de dados. Você está correndo o risco de perder a garantia do sistema. Esse é o primeiro fato. Ok, né? Tranquilo, o risco é seu. Então vamos lá. Mas aí, aconteceu alguma coisa, o banco estava com valor X, agora está com valor Y. Quem é que me garante quem é que alterou se eu não faço ideia de quem fez e como fez? Então, se você precisa de fato rodar programas de acerto ao final do período, então você cria um menu de vacas, lá, um menu de QG, né? Institucionaliza isso, coloca no menu, dá acesso a quem deva ter, que pelo menos no caso de uma auditoria interna ou uma auditoria externa, você vai saber que o fulano de tal, a tal hora, por tal programa, alterou o contexto A para o contexto B. Aí você estaria bem embasado. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato é que naquele exemplo anterior, a gente colocando senha em bancos de dados, a pessoa já não conseguiria alterar o dado como a gente fez ali com o salário. A pessoa simplesmente conseguiria a TV, mas você também poderia mexer em atribuições de visualização de dados. Então, isso também fecharia uma outra lacuna bem interessante. Então, assim, são coisas que estão aí, que as tecnologias, tanto do RP quanto do banco de dados, permitem fazer e não é feito. Por que não é feito? Pode ser que tenha falta de conhecimento, pode ser que tenha falta, mas assim, faltava um incentivo de fato. Agora você tem incentivo, que é a lei, né? Então a gente pode fazer isso de maneira bastante tranquila também. Terceiro exemplo, e talvez o mais cruel deles, é que eu posso acessar isso diretamente através de uma conexão ODBC SQL. O que eu quero com isso? Na verdade, eu vou ok, não é fazer terrorismo de fato, mas eu acho que um pouquinho de terrorismo aqui é bem cabível. No exemplo aqui, a gente vai acessar via um editor um editor de SQL, tá? Um editor de mercado, um editor normal. Né? De novo, vou lá dentro, vou acessar o meu script através do ponto .pf. Para quê? Para eu ter os bancos conectados e por dentro do próprio Progress eu consigo ter os dados necessários para acessar via SQL. Tá? E aí, via SQL, eu abro o editor e faço qualquer select, qualquer incremento ou decremento que eu quiser, sem problema nenhum. Só que é um pouquinho além, né? Através do SQL, beleza, joia, mas pode ser o editor de SQL, e pior que isso, né, pessoal? Eu posso fazer isso pelo Excel, cara. Assim, ó, imagina alguém abrir uma planilha Excel e mexer nos dados de faturamento, mexer nos dados de salário, ou até mesmo buscar, né, os dados sensíveis da lei, né? Então isso é um furo muito grande, assim, o que acontece? Normalmente o pessoal vai lá, cria um broker no banco SQL aberto, sem controle algum, todo mundo acessa, o cara do BI acessa, o cara do sistema de vendas acessa, o cara do banco acessa, todo mundo acessa. E todo mundo pode ver e pode alterar qualquer coisa. Então, pode ver que aqui na tela estão coletando dados que estavam disponíveis dentro do próprio editor do Progress para compor uma conexão via SQL, tá? Pelo Squirrel aqui no caso. Mas continuando, o banco permite segurança, o Progress está preparado e muito bem preparado para quê? Para ter brokers independentes e cada um desses brokers ser acessado por um usuário diferenciado, e dentro desse usuário diferenciado eu posso fazer a combinação de dizer que o usuário A só pode acessar a tabela A, B e C, que o usuário B só pode acessar a tabela X e Y, que o usuário X pode alterar a tabela, sei lá, qualquer, a tabela salário.
por exemplo, vai saber, né? E eu posso, e a gente só tem um cliente que chegou nesse nível, tá? Eu posso chegar, inclusive, colocar a senha a título de campo. Ou seja, o campo salário ninguém vai ver se não for por dentro do sistema Progress. Perdão, TOTS. Ou seja, não tem baca, não tem programa, não tem nada que vai mostrar aquele dado lá, que é um dado bastante expressivo no caso salário, tá? Então, assim, nessa brincadeira toda, cabe a nós montar essas regras, separar os brokers, dizer o que pode, o que não pode. Ah, mas eu não sei o que o cara lê, por isso que eu abri tudo. Não, né? Aí você pega, tem também como fazer isso, a gente tem ferramentais para isso, para dizer que o sistema X, acessando sua base, acessou a tabela A, B, C e D, alterou o item X e Y. Cara, aí você, baseado nisso, você dá acesso somente àquilo e fecha o resto. Esse cara não vai estar gerando nenhum tipo de instabilidade ou buscando alguns dados que são pessoais, dados que são de vocês, né? E fora o fato de que se você separar tudo isso por broker, por usuário e senha separados, se ele fizer alguma besteira no banco, ele se mata sozinho, ele não leva todo mundo junto para a tumba, né? Ou seja, ele não vai acabar com o banco, porque que vai cair vai ser o broker ao qual ele está anexado, e não os demais todos que vão continuar operacional. Então, o Progress permite isso, permite de uma maneira bastante tranquila, dá para fazer tudo isso, dá para mapear tudo isso e dá para você ter o sistema na mão. Porque hoje, o que acontece, né? Você tem uma incógnita, você sabe que tem gente acessando, não sabe nem quantas sessões esse cara tem lá dentro. E o que ele está fazendo? Só Deus sabe, né? Então, o cara pode estar fazendo uma pesquisa por exemplo, dos concorrentes dele, pode estar vendo algum valor de contrato, pode estar vendo... Enfim, vai saber, né? Isso sem falar em maldade, né? Então, pode ver que agora no exemplo aí na tela aqui, finalizou, a gente acessou todas as tabelas do banco de HCM através de dados que estão dentro do Progress, através da conexão do ponto PF. Então, de novo, está muito vulnerável, está muito aberto. E mais uma vez, enfatizo, é problema do Progress? Não. É problema do TOTS? Não. É um problema cultural nosso, ou seja, a gente não tem a cultura de fechar portas. Por quê? Porque as portas abertas fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais tranquilo de fazer, né? Então, assim, eu não preciso estar colocando senhas complexas, eu não preciso estar pedindo permissão para alguém, não preciso pedir para outro departamento fazer uma fase anterior, ou seja, fica muito mais fácil de fazer qualquer coisa. Só que a facilidade, na realidade atual, ela é muito perigosa, né? Porque a gente acaba entrando num vulto onde as coisas acontecem de uma maneira deliberada e, cara, não dá para você garantir, né, que as coisas vão acontecer exatamente como você gostaria que acontecesse. Então, você depende muito de pessoas, tá? E essas pessoas, existem, claro, pessoas e pessoas. Existem pessoas confiáveis, pessoas com uma índole boa, mas a realidade do mundo não é sempre só a parte boa, né? Então, isso a gente tem que sempre levar em consideração, certo? Até aqui, então, a ideia foi mostrar coisas que eu posso acessar diretamente pelo banco de dados. Agora eu vou mostrar algumas coisas que você pode acessar diretamente via o próprio sistema, o RP. E, mais uma vez, não é um problema do RP. Vamos lá. Por que eu estou dizendo aqui? Neste caso aqui, acessando uma base de um cliente nosso, né? O que aconteceu? Esse cliente, ele tem uma situação onde a gente achou que o estagiário, e não estou brincando, o estagiário tinha acesso aos programas do HCM. Vejam que o estagiário, aí só para sacanear, é o estagiário olhando o próprio valor dele, né? Então, nessa brincadeira, o que acontece aqui? O cara, ele está bastante à disposição, disponível para que possa ver qualquer coisa, tá? Então, nessa brincadeira é demais, né? Vamos adiante. Olha só, esse mesmo estagiário ele conseguia ver todos os dados, né, em relação à naturalidade de nascimento, número de pai, mãe, estado civil, endereços, depois, por fim, ainda CPF, carteira de identidade, ou seja, cara, o cara tem total autonomia de ver qualquer coisa dentro da empresa, tá? Consequentemente, isso é problema do RP? Não, isso é problema daquilo que eu falei agora há pouco lá, de você ter os grupos bem definidos, as pessoas somente acessarem aquilo que o seu cargo permite e assim por diante. Então, é um trabalho braçal, é um trabalho a ser feito de mapeamento, de entendimento e tudo mais. É um trabalho digno? Sim, mas é um trabalho pesado. É coisa de 1, 2 meses, de repente, trabalhando esse tipo de coisa para deixar exatamente como deveria ser, né? Então, são coisas que estão aí, é a nossa realidade, porque o próximo que entra numa empresa copia do último e segue o jogo, né? Ninguém vai lá e vai ver exatamente o que ele está fazendo, né? Seguindo ainda nessa vias de fato,
existe em todos os ERPs, de novo, não é um privilégio do TOTS, né? Existe uma área de spool, a área de impressão, onde os arquivos são gerados, né? Então, assim, nessa brincadeira, por exemplo, rapidamente catalogando algumas coisas, a gente achou o balancete perdido lá. Significa dizer que o cara que está trabalhando, e não desmerecendo, lá na parte do atendimento ao usuário, ou sei lá na parte da expedição, poderia estar vendo todas as contas contábeis com seus devidos valores da empresa no período. Está lá, o arquivo está lá, solto lá, entre meio a outras coisas. Mas, indo para a LGPD, ele poderia achar arquivos como esses, que a gente também achou, que é na questão de uma Unimed, não, uma operadora de saúde, onde estava lá o relatório de pagamentos dos médicos lá, dos beneficiários, na verdade, né? Sei lá se é médico ou beneficiário aqui, mas enfim, tá o CPF, tá o nome titular, tá a data de nascimento, tá os valores todos que o cara tem que receber, é beneficiário, tá aqui embaixo, tá? Então, assim, pessoal, isso o que eu vou dizer com isso, né? Pô, mas aí é problema do sistema. Não é, de novo. O sistema permite, dentro das parametrizações dele, unidas a parametrizações de sistema operacional, unidas a parametrizações de AD e tudo mais, você consegue ter pastas individuais de spool por pessoa, para ela só ter visibilidade da sua e não conseguir ver os dados das próximas. Então, consequentemente, você fecha mais uma brecha, fazendo uma movimentação de coisas que já existem, de coisas que estão aí disponíveis e que a gente normalmente não usa. Tá? Então, era essa ideia de falar um pouquinho, alguns exemplos, né, que eu queria ter dado em função disso. Pode ver que não foi exemplos jurídicos, não foi exemplos da lei, não foi foi exemplos do dia a dia, de coisas que estão caindo de madura e a gente não fez e que deveria ter feito há 20 anos atrás. Pode machucar, pode doer, mas a gente não fez mais por questões de cultura. Por que lá na Europa há 20 anos já funciona isso? Por questões de cultura. Por melhor ou pior que a gente queira falar a respeito do nosso país, né? A gente sabe que a gente tem um problema cultural muito grande. Então, querer fazer nem sempre é algo agradável. Ah, dá trabalho, deixa para lá, dá um jeitinho, ninguém está me cobrando, a auditoria passou, não deu nada, segue o jogo, então, coisas desse tipo. Tem que tirar do vocabulário esse tipo de situação, tá? Falando um pouquinho, e o meu tempo está chegando ao fim, do relacionamento entre TI e outros departamentos. Então, algumas realidades que eu queria passar para vocês. 90% dos departamentos de toda a empresa, você só vai arrumar confusão. Só vai arrumar inimizade, só vai arrumar rolo, né? Por quê? Porque você vai tirar privilégio de pessoas. E, às vezes, pessoas bem maiores que você, né? Então, essa vai ser a parte inglória do negócio, tá? Só que, além disso, eu queria só entender, né, que a gente tem que entender que brigar com pessoas, brigar com gente, ou dizer o que a pessoa não gosta de ouvir, não pode ser uma atribuição da TI, tem que ser uma atribuição da RH. Então, por isso que existem dois departamentos que são muito íntimos no trabalho da LGPD. O primeiro deles, e não tem como não ser, é o departamento jurídico, que vai te ajudar a montar todos os artefatos, todos aqueles documentos que os funcionários vão ter que assinar para ter a coparticipação na sanção da lei, né? E assim por diante. Nessa brincadeira, o que acontece, né? É um envolvimento inicial muito grande, mas depois o jurídico se afasta, porque aí já está determinado o processo, os procedimentos e segue o jogo. Onde é que é ininterrupto, onde é que a coisa é muito maior? É dentro do RH. Porque ali que a coisa vai acontecer, se for ser feito um trabalho sério, um trabalho bem evoluído, você vai ter que fazer tudo aquilo que a gente comentou, tem que entender se todos os usuários estão realmente na sua devida cargo, se esse cargo está dentro de um grupo de usuários dentro do RP, legal, bacana, só acessando aquilo que precisa, né? E se porventura o cara não está trabalhando em duas funções, enfim, ao frigir dos ovos é dizer que programas que cada grupo de usuários tem que fazer. Esse trabalho braçal até faz, mas o trabalho de inteligência de dizer que a pessoa A ou a pessoa B pode ou não acessar o grupo X ou Y, isso pertence ao RH, não pertence à TI. Né? Só que sozinho, o RH sozinho não vai levar isso tudo adiante e a TI sozinho não vai levar isso tudo adiante. Então tem que existir uma sinergia muito grande em função disso. Né? Para lá no frigir, lá no final da história, ele ter alguns benefícios. Que benefícios são esses? Primeiro, você ter certeza que quem não pode, não deveria, não está vendo dados sensíveis. Segundo benefício,
você está antecipando futuros problemas judiciais. A gente já participou disso, ter que ir lá fazer uma perícia técnica, né, para dizer que o bonito lá que trabalhava, vou usar o exemplo da expedição, e porventura tinha acesso ao programa de faturamento, um belo dia ele foi lá, tirou uma foto do programa de faturamento e entrou na justiça querendo equivalência salarial com o faturista. Afinal de contas, ele tinha acesso, né? Então, isso tudo você vai fechando e são tudo coisas que são benefícios futuros, né? Então, ó, se é para fazer um trabalho, se é para começar um trabalho, tentar fazer um trabalho um pouco mais profundo, um pouco mais interessante do ponto de vista de qualidade, né? Por quê? Porque, cara, a gente tem tempo, a gente não sabe nem quando a lei vai começar, né? A gente tem tempo, então a gente pode fazer isso, mesmo que dê trabalho, a gente pode começar a fazer isso, né? Seguindo adiante, então, uma das partes finais aqui, a gente tem ainda a questão, eu coloquei aqui, desculpem, eu acabei pulando aqui, mas assim, eu tenho feito um trabalho similar a esse aqui no LinkedIn, onde a gente está postando alguns artigos sobre isso, também vai se passar para vocês aí, aí tem um pouquinho mais detalhado quais são as funções, o que pertence ao TI, o que pertence ao RH, então vocês podem acompanhar por lá também, né? Esse material também está disponibilizado ali. Por fim, e não menos importante, é a matriz de responsabilidade, né? Ou seja, não dê nenhum passo adiante, né? Se isso aqui não estiver definido. O que são funções do DPO? Primeiro, existe o DPO na empresa ou não? Né? Se ele não existe, possivelmente muita coisa disso vem para dentro da TI. O que são funções da segurança da informação? O que eles vão fazer? É ela que vai atuar diretamente com o jurídico ou não? Ou é a TI? Enfim, como é que funciona essa brincadeira? Talvez até a composição de um comitê para fazer a gestão disso tudo aqui. O RH, inevitável, né? O jurídico é o início de tudo, a diretoria é a quem vai dar o aval para tudo isso, e a TI não à toa, não intencionalmente está por último aqui, mas enfim, faz parte e talvez trafegue em todas as áreas aqui em cima. Então, se você não pegar e montar um projeto disso e estabelecer o que é a TI que vai fazer, o que é o jurídico que vai fazer, o que o RH vai fazer, a tendência é que você arrume confusão com a empresa inteira, a tendência é que você arrume inimizade com boa parte de seus colegas, a tendência é que a coisa fique muito conturbada num pouco espaço de tempo, porque a lei vai atingir a todos, né? E aí você vai acabar, sim, gerando uma insatisfação muito grande na empresa, né? Também, da mesma forma que o anterior, a gente também tem um post lá, um artigo falando sobre a questão da matriz de responsabilidade, né? Enfim, pessoal, então como é que a gente pode preparar, que é a grande chamada do nosso evento aqui, né? Como é que a gente pode preparar a empresa para que isso aconteça, para que a lei entre naturalmente? Então, primeiro uma afirmação, né? A gente não sabe exatamente o que vai sair da medida provisória 959, se ela vai interferir na lei que está em vigor, né? E, por fim, a gente não sabe ainda, né, se essa questão vai ser plena ou não vai ser plena, o que a agência reguladora vai fazer ou não vai fazer, o que vai doer, o que não vai doer, mas uma coisa é fato. Isso tudo que eu mostrei de exemplo para vocês aqui são coisas que estão caindo de madura e a gente poderia estar fazendo. É braçal. É braçal, é entendimento e braçal, entendimento e braçal. Então, se a gente for fazendo isso ao longo do tempo, em doses homeopáticas, isso vai ter um impacto muito menor no seu usuário final e você já vai ambientando ele culturalmente, que a gente colocou aqui, para que quando a lei começar, de fato, as coisas sejam mais naturais. Então, quando o cara definir o que de fato tem que fazer, qual é o padrão do documento de autorização, qual é o padrão, enfim, quando isso acontecer, você já vai estar bem à frente, né? Então, nessa brincadeira, você tem um ganho de causa muito interessante e vai estar muito, muito, muito mais preparado, né, do que simplesmente chegar, de repente saia, como a gente corria o risco de daqui a 32 dias a lei entrar em vigor, que era a origem, né? Esse era o risco iminente. Cara, o que você faz em 32 dias desse pouquinho que a gente falou aqui? Você faz nada. Então, agora você tem tempo, você tem espaço e você tem o apoio de uma diretoria que não vai querer pagar uma multa desse vulto. Então, pessoal, a oportunidade é essa, cara. Essa é a grande sacada. Vamos lá, vamos começar a fazer devagarinho, vamos dar um passinho, né, porque isso aqui não vai mudar. Acesso ou não acesso, falta ou não falta, tem senha ou não tem senha, cara, isso são coisas que não vai mudar, independente do que acontecer na lei. E mesmo que a lei não vá a lugar nenhum, alguém chegue lá e dê uma maluquice qualquer, que não dá para duvidar de nosso país também, né? Esquece essa lei, joga no lado do lixo,
você não perdeu também, porque tudo isso aí vem em função de você ter mais segurança, vem em função de você ter mais qualidade, vem em função de você ter mais estabilidade. Certo, senhores, por aqui, a ideia do nosso bate-papo era este, tá? Queria mostrar um pouquinho para vocês do quanto é vulnerável algumas coisas. Possivelmente eu possa ter passado alguns eventos, algumas nominações aí, e aí eu peço pro Fernando aí na entrada, se ele tiver disponível aí, colocar alguma pergunta que possa ter havido. Enfim, fiquem à vontade aí, pessoal. Da minha parte, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Acredito ter ficado dentro do tempo aí, que esse era o grande desafio, falar tudo que a gente gostaria de falar em tão pouco tempo, né? Beleza, Sandro. Muito obrigado aí pela explanação. Acho que tiveram vários pontos muito esclarecedores e temos algumas perguntas, sim, tá? Mas só para quem se programou, né, quiser, estiver precisando de sair da sala, enfim, esse vídeo ele está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado depois no YouTube, a gente vai encaminhar via e-mail esse link e também o Eduardo acabou de colocar aí um convite para o nosso grupo do Telegram sobre assuntos, né, de tecnologia, começando agora com a LGPD, enfim, né, um fórum para discussão. E as perguntas que forem, né, surgindo, algumas foram colocadas, se tiverem outras aí, mas eu gostaria de, né, deixar todos à vontade aí, quem precisar sair. Ô Sandro, tem uma pergunta aqui que foi feita, tem algumas perguntas, eu vou começar com essa aqui, sobre a questão da pessoa jurídica, né? O cadastro da pessoa jurídica em si, se o cliente aí, ele é só a pessoa física, a pessoa jurídica, os terceiros da pessoa jurídica, enfim, né? Esse emaranhado de relação que as empresas normalmente têm dentro de seus bancos de dados, que acabam, né, levando a dados de uma pessoa jurídica, mas atrás daquela pessoa jurídica tem um cadastro de uma pessoa física, enfim, como que a lei, né, considera... Então, acho que é uma excelente pergunta aí, Fernando, pelo seguinte fato, né? Eu vi até nos grupos ali, a gente criou um grupo para debater isso também, né? E nesse grupo alguém me perguntou, mas eu não vendo para pessoa física, o que eu quero com essa lei, né? Porque, esquece, eu não tenho que me preocupar. Cara, a empresa é movimentada, a empresa, uma pessoa jurídica, na verdade, ela é componentizada por várias pessoas físicas, né? Então, assim, independentemente de você ter ou não ter o RH dentro da empresa, você vai ter a todo momento dados sensíveis de outras pessoas físicas trafegando, que pode ser seu próprio colega, né? Pode ser um transportador, pode ser um cara que faz a entrega, a senhora da limpeza, enfim, pode ser uma empresa terceirizada. E aí, como é que você faz da coparticipação de uma empresa terceirizada? A empresa que está trabalhando dentro fazendo a limpeza, por exemplo, dentro da sua empresa, deixa divulgar um dado da pessoa que está dentro da sua empresa. Tem interpretação também na lei, né? A lei, ela fala que ela vale dentro do território nacional, né? Mesmo que seja um estrangeiro que esteja aqui, vale dentro do território nacional. Se ele cometer o ato aqui dentro, tem a abrangência da lei. Consequentemente, uma empresa terceira fazendo uma besteira dentro da sua empresa, vai ter também a abrangência da lei. Assim como tem essas coisas que prejudicam, digamos assim, na lei, tem também as coisas que são atenuantes, tá? Se você tiver o bom senso, se você tiver lá todos os artefatos que o cara assinou como co-participante da questão que ele está ciente de que aquilo pode acontecer, e a partir do momento que ele assinou ali, ele já não pode dizer, que nem os nossos políticos adoram, né? Eu não sabia, né? Então, conhecida a frase, eu não sabia, né? Não tem mais como dizer como não sabia, né? Então, esses atenuantes também vão vir direto ao valor da lei, da sanção da lei, da multa, né? Então, se você chegou lá, poxa, eu dei que é uma coisa que a gente tem feito em algumas empresas. Eu coloquei toda a minha gerência, todos os meus diretores, tudo dentro de uma sala e explicamos como a lei funciona. Eu peguei todos os meus funcionários e fiz eles assinar um termo de corresponsabilidade. Eu peguei e fiz tudo isso. Você tem todas essas evidências e apresenta no momento da autuação, isso com certeza vai ser um atenuante. Então, não vai ser integralidade da lei. Por quê? Porque isso vai ser bem visto. Então, mas assim, voltando e ratificando a pergunta, sim, a empresa é tomada de pessoas físicas e a lei é pessoa física, independentemente do grau de ela ser cliente, funcionário, prestador de serviço. Ok.
Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que ela é bem complicada de ser respondida, mas, enfim, Tá, então eu são pulo essa. situações reais, né? E como que a lei trata a questão dos documentos físicos, né? Uma pessoa pode ter tirado foto, né? A pessoa pode ter impresso o Essa relatório, né? E aí, como que a lei é, o que que é TI, né? Claro, né? Uma vez que a pessoa tem acesso àquele dado, fica complicado, né? Hoje sim. é muito fácil a gente fazer print, gravar, mesmo sem ter acesso. Mas como que é essa uma pergunta que foi colocada, que eu acho que não é tão Esse simples a problema, resposta. esse problema ele não é um problema da LGPD. Esse problema é um problema da segurança da informação. Lá quando começou a ser mais enfático a questão da segurança da informação, várias coisas foram feitas a respeito de você tentar dificultar o tráfego das informações dentro da empresa. Mas lá no sentido de invasão, no sentido de uma série de coisas, ou de dados vitais para a empresa, não dados sensíveis de uma pessoa física, mas tipo a fórmula do produto da empresa tinha que ser algo protegido também, então. E lá começou a ter várias coisas, tipo o cara ter uma senha com 17 caracteres, parece absurdo, mas algumas empresas implementam assim. Tá? Você ter, inclusive o próprio TOTS só tem 12 caracteres de senha, então já deu na trave, né? Então, assim, nessa brincadeira, o que o pessoal fez? Começou a tomar vários recursos, botar um programinha para escutar, ver o que o cara estava acessando, para ter um log, saber se o cara entrou, por exemplo, num Google Drive da vida, num OneDrive, alguma coisa para jogar algum dado lá. Enfim, foi fechando esses sites, essas Dropbox e tudo mais, tudo foi fechado. Qual é o próximo passo? Fecha o USB. Qual é o próximo passo? Fecha não sei o que lá. Vai fechando, 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 e sobrou o celular, né? Não adianta. O cara vai lá e tira uma foto de um relatório, de uma tela. Não é um problema da LGPD, é um problema da segurança da informação que já existe há muito tempo. Então, a LGPD não vai resolver este ponto e eu vejo como um dos principais, né? Porque hoje todo mundo tem celular. É meio hipocrisia o que eu vou falar agora, mas até o Bolsa Família tem app. Aí você vai dizer o quê, né? Todo mundo tem celular. Então, você não está livre disso, né? Essa questão da segurança da informação é algo muito intrínseco aí à lei, né? Mas como você comentou né, em algum momento na sua apresentação, é uma oportunidade para a TI ganhar força para melhorar cada vez mais a segurança, né? Eu já vi isso que você colocou muitas vezes a questão de poder, de embate dentro das organizações, né? Que são compostas por pessoas, né? E as pessoas têm seus egos, enfim, né? Mas né, uma desculpa entre aspas, né, mas é algo que fortalece a ação, né, né, desse cuidado na segurança da informação. E a figura do DPO, né, foi até uma pergunta colocada, mas foi até respondida pelo Tiago aqui no chat, né, a questão da responsabilidade civil do DPO. Mas eu acho que vai além disso, né, vai a questão do aculturamento. Aquilo que você falou, na Europa já tem uma cultura, né, de segurança, de tratar os dados com maior carinho, né? Então, eu acho que isso vai ser um processo aqui dentro do nosso contexto, e aqui que você falou, alguém pode jogar essa lei fora, né? Provavelmente não, isso jamais vai acontecer, uma vez que a gente estaria indo na contramão, né, do Na mundo, né? verdade, a questões de economia mundial isso não aconteceria, porque seríamos muito mal vistos e aí todas as empresas que aqui estão possivelmente estariam saindo do país, né? Mas temos outras perguntas aqui, eu vou tentar juntar duas aqui, que é sobre, né, os fabricantes, né, a software house, né, no caso aqui, que, como exemplo, a TOTS, a Progress, né, você falou, não existe, se alguém te ofertar algo que vai resolver seus problemas, duvide disso, né, mas o que os fabricantes, né, de sistemas, de bancos de dados, têm feito para auxiliar os seus clientes, né? Eles têm disponibilizado novas funcionalidades dentro do seu RP, dentro dos seus bancos de dados. O que você tem visto aí com Então, relação a isso? vamos usar o exemplo que a gente usou aqui nessa parte discursiva dos exemplos mesmo, né? Que a gente usou o TOTS da linha DataSul, né, como exemplo. E eles vêm gradativamente ao longo dos pacotes que estão liberando e atualizações das versões, eles estão gradativamente largando programas com tratamento de dados sensíveis. Tá?
Então, assim, existem várias formas de tratar, eles estão fazendo a parte deles, eles estão dando esse passo, né, porque, cara, beleza, mostrei o dado, mostrei por quê? Porque o programa deixou, estranho, né? Então, assim, aquilo que é possível, que é plausível, está sendo fechado, mas, por exemplo, você vai chegar em funções que não tem como, alguém vai ter que ver aquilo. Por exemplo, o salário, alguém na empresa tem que ter acesso à tela de salário. Né? Então, alguém na empresa vai ter que ter acesso do cadastro da pessoa física. Esse cara vai ter o dado, mas aí é aquilo que eu falei, vai ter que estar atrelado a uma função que permita com que ele tenha isso, porque é intrínseco à função dele, né, o sigilo das informações e tudo mais. E é o que você falou, né, também, que você comentou. Não é uma questão do sistema de gestão ali, do RP do banco, mas é uma questão de plataforma, do Windows, do AD, né, de como que você configura, como que você digita as diretrizes, quem que pode ter acesso, quem que não pode. Ou seja, né, não é uma questão, né, são N questões que estão muito relacionadas com essa boa prática, com essa cultura que, infelizmente, a gente está tendo que vir uma lei. É claro, tem empresas que são exceções, tem empresas que, né, a gente não pode colocar todas as empresas no mesmo balaio, mas, como você falou, por experiência, N clientes que você visita, você consegue ter uma amostragem muito interessante, né, até pelos seus 30 anos de experiência aí. Cara, não fala esse número que fica meio ruim. Mas, enfim, qual é a grande sacada, né? Que ao longo do tempo, os sistemas tradicionais saíram de ser client-server, né? Quando era client-server, era no mundo ideal, né? Você tinha um problema no client, no server, na pior das hipóteses, na rede, né? E acabou. Né? Hoje a gente brinca, né? O TOTS se tornou praticamente uma cebola de tantas camadas, né? Mas não é o TOTS, cara. Qualquer ERP que evoluiu e que precisa estar se integrando com diversas coisas, com sistemas proprietários, com uma série de especialistas e tudo mais, acaba que vai ter que abrir, web service, enfim, internet, sei lá, daqui a pouco você está falando hoje, você tem que, só um sistema operacional, outro, não, cara, é N para N, você tem que estar, essas várias camadas vão existir para sempre em todos os sistemas aqui em diante, e a tendência é piorar, então a gente tem que conviver com isso, aprender a entender para que elas servem e conviver com isso, e você pode ver, conforme você mesmo comentou, que não é só o RP que você altera, não é só o banco de dados, essas duas camadas também têm que acompanhar essa evolução. E até pegando um gancho aqui, uma outra pergunta que foi colocada, né? Aqui a pessoa, acho que foi o Rodrigo, ele comentou que o RP dele está na nuvem da TOTS, mas a gente pode extrapolar a nuvem para qualquer Azure, AWS, enfim. Né? Uma vez que você tem dados da sua empresa na nuvem, como que é a responsabilidade dessa empresa? Então, eu fiz todo o trabalho de segurança aqui dentro de casa, está tudo organizado. Mas lá fora tem alguém administrando o meu ambiente, alguém que tem uma senha que pode acessar todo o banco, né? Como que é essa relação? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque ela é uma quebra de paradigma muito, muito legal, né? Desde que começou os sistemas e tal, ter o servidor embaixo da minha mesa, que era a garantia de que os dados estavam comigo, né? Mas assim, vamos lá, exemplo clássico, né? Você mora numa rua onde todas as casas têm alarme, tem cerca elétrica, tem cachorro na frente, enfim, e a sua não tem muro, não tem nada. Onde é que o ladrão vai ir, né? Obviamente vai na sua, ele não é bobo de se ferrar na outra, né? Então a ideia é basicamente a mesma, né? Essas empresas de nuvem e qualquer uma das estrangeiras, até mesmo as daqui do Brasil, elas têm uma capacidade de segurança muito além da capacidade de investimento que as empresas na ponta têm individualmente. Claro, tem empresas de porte que conseguem, né? Mas assim, o que acontece? Nessa fase, essas empresas, elas não, por mais que tentem, por mais que invistam, elas não vão ter o know-how e o conhecimento de um grande player desses, né? Então, entendo que lá o dado está muito mais seguro que embaixo da sua mesa. Tá? Consequentemente, lá você tem outras camadas, você tem pessoas para cada uma das funções. Possivelmente lá você vai ter um DPO, possivelmente lá você vai ter um especialista em segurança da informação, coisa que de repente você mantém em casa vai ser muito caro, né? E talvez não dê o resultado de excelência que você procura. Então, nessa brincadeira, a gente tem aí
mais de uma dezena de clientes em nuvem, né, com tudo isso pré-estabelecido. E para fechar a questão da pergunta, né, claro que isso tudo tem que estar dentro do contrato, né? Você tem que estabelecer que o cara é co-participante dos seus dados lá. Ele não é dono dos dados, mas ele é co-participante pela segurança dos seus dados. Sempre vai ter alguém que tem a senha, né? Exatamente, e não há como. A questão é restringir essa senha, né? Existem softwares hoje, tipo cofre de senha, que você fica a cada acesso mutando ela para que ninguém decore ou anote embaixo do teclado, que nem fazia antigamente, né? E a coisa fique do jeito que estava antes. Ah, tem uma senha com 20 dígitos, só um pouquinho, deixa eu olhar. Não, né? Deu na mesma, né? Então, é a questão da evolução. Então, de novo, a gente volta nessa questão que você já colocou. Não é um fato, né? Não é o fato de o seu RP estar na nuvem, igual você falou. A estrutura de segurança de uma empresa especializada em nuvem, igual você falou, você tem uma hierarquia funcional talvez mais bem estabelecida, com maior rigor, né? Muito porque eles estão cuidando de dados de outras empresas. Então eles precisam ter um cuidado muito maior do que uma empresa isolada, né? Então, exatamente. Mas sempre vai ter alguém que tem uma senha, né? Mas aí você tem um contrato para resguardar também. E igual você comentou, né? Havendo algum problema, você, né, evidenciando, né, todos os cuidados que você teve, você acaba diminuindo o seu risco aí de litígio, de uma multa, enfim, né? Exatamente. Mais alguma? Eu acho que as principais perguntas foram nesse aspecto. Teve aquela do DPO, né, que eu comentei com você, né, Sim. foi respondida aqui, se o DPO terá uma responsabilidade civil sobre isso, né? Aí o Thiago respondeu que sim, que isso está lá no artigo 42, mas se você quiser fazer algum comentário a respeito. Na verdade, existem todos os papéis dentro da lei previamente estabelecidos, né? Todos eles estão lá, as responsabilidades também previamente estabelecidas. Inclusive, uma incongruência que eu não falei é justamente essa, né? Que o responsável pelo dado dentro da empresa, que no caso seria o DPO, os seus dados têm que ser apresentados, ele tem que ser conhecido. Ele é o cara que vai responder. Meio que eu não posso mostrar os dados de ninguém, mas eu que cuido dos dados de todo mundo, eu tenho que mostrar o meu. Enfim, ficou meio estranho. Mas assim, essa ideia, a lei ela está em vias de fato, ela está bem escrita nesse sentido. Falta algumas coisinhas, que é justamente isso que a gente tentou abordar logo no começo, né? De coisas que não combinam muito, mas possivelmente porque ela foi redigida por alguém que não faz parte do dia a dia aqui na plataforma, aqui no rodapé do negócio, né? Então, mas isso com certeza, com a entrada da agência para regular lá, sendo tudo isso, com certeza vai ter alguns percalços no meio do caminho, alguns ajustes na lei, eu tenho plena convicção disso. Ô Sandro, agora para a gente fechar, até porque a gente já está correndo aqui no tempo, mas tem uma pergunta aqui de $1 milhão, né? Como mapear e desenvolver um plano de ação para poder iniciar as ações na prática, né? Acho que Cara, na verdade, assim, aí a gente tudo depende muito do que você quer fazer, tá? Você quer um plano completo? Você quer É a mesma história. Se eu for comprar uma Ferrari, ela é muito cara. Por quê? Porque ela tem itens que possivelmente o meu Fusquinha não tem, né? Possivelmente, com certeza não tem, né? Então, assim, por que é essa discrepância de preço? Por causa desses itens, né? Aí você vai fazer um projeto em nuvem, por exemplo. Eu quero alta disponibilidade, RTO 0, RPO 0, em 2 data centers de ponta. Vai ser caro. Não, mas eu quero só ter os dados garantidos lá, guarda a VM lá e os dados replicando com Replication Progress, por exemplo, lá, tal, beleza? Cara, o custo vai ser mais baixo. Daqui a pouco eu não quero isso, eu quero só ter o replication em 2 pontas, por exemplo, que o Progress permite isso. Cara, o custo vai ser outro, então assim, tudo depende, quanto melhor você quiser, mais caro vai ser. Consequentemente, você tem que entender o que você quer. Dentro dessa composição, e respondendo mais efetivamente a pergunta, eu tenho coisas, por exemplo, estilo uma PCN, que é um plano de continuidade de negócio, que vai abranger outras coisas que ali não estão. Tá? Então, assim, você precisa de uma PCN? Ou pior que isso, você é uma sociedade anônima e precisa que essa PCN esteja atrelada a uma possível auditoria externa, e o que a auditoria pediu? Vai ter outras variações. Então, assim, tem muito de composição até onde você quer chegar. Mas, assim, de fato, é tudo serviço, né?
É tudo serviço. A gente sabe o que fazer, a gente sabe para que lado tem que correr. Montar isso é sentar, entender e colocar dentro de um cronograma que seja factível. Então, a empresa pode não ter um DBA, a empresa pode não ter um consultor de tecnologia, pode não ter alguém de segurança da informação, pode não ter o DPO, beleza, possivelmente ele vai ter que buscar alternativas para isso, mas o que fazer é muito linear. Uhum. Beleza. Ô Sandro, gostaria aqui de agradecer a todos os participantes aí, tivemos um número bacana aí de pessoas participando. A ideia é a gente estimular essa discussão, né? Um dos objetivos do nosso grupo, né, que somos Automatiza, é justamente a gente unir forças, né, unir know-how com expertise diferente, justamente para a gente poder ter uma abrangência maior, né. A LGPD, ela é um assunto que tem muito tempo que está sendo debatido, cada vez ganhando mais força, e inevitável, né? A data de go live, né? A data da virada, eu acho que ela é um detalhe, né? Porque ela está aí, ela vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. Então, eu convido aí a todos a estar nos acompanhando nas redes sociais, né? Passamos aí novamente um link do Telegram para que vocês possam fazer, né, a adesão, e aí o grupo lá, o objetivo é estar discutindo assuntos de tecnologia, né, um ambiente profissional, para a gente poder estar agregando mais informação dentro desse contexto, né. Eu acho que foi o Thiago que comentou em algum momento ali estamos todos na mesma canoa, né, na verdade, né, a gente está juntos, junto e misturado aí, tentando atender a legislação, mas não só isso, melhorando a performance das nossas empresas, dos nossos clientes, né, deixando as coisas mais transparentes, mais seguras para todos aí, né? Exato. E qualquer passo dado é um passo a menos lá no fim da caminhada, né? Então, essa que é a grande sacada do negócio, pessoal. Não vamos esperar a coisa acontecer para que a gente tenha que sair correndo, né? Então, essa é a grande sacada. Eu não sei se já finalizou, Fernando, mas assim, a gente poderia já, chegando ao fim, a gente queria convidar o público aqui, né? Que a nossa ideia aqui do Automatize é fazer um evento mensal, né? Com assuntos que façam parte do nosso dia a dia, tentando trazer a especialidade de cada uma das empresas do grupo, né? Então, a ideia é que a gente tenha um evento mensal estilo a esse. Daqui em diante, a gente vai estar sempre comunicando vocês aí, tentando trazer assuntos interessantes, tentando trazer coisas que realmente façam diferença no seu dia a dia, seja com soluções ou seja com conhecimento. A ideia, como eu tinha comentado em alguns grupos aí, não é vender absolutamente nada, né? Aqui, né? Isso não é um evento comercial, é um evento de integração, é um evento de principalmente conhecimento, né? E, de novo, não sabemos tudo, não temos domínio do todo, né? Mas aquilo que está ao nosso alcance, a gente fica à disposição de vocês para qualquer eventualidade. Da minha parte, muito obrigado mesmo. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco aí em caso de dúvidas, a gente vai estar no Telegram também lá. Um abraço a todos aí, um bom dia. Beleza, gente, valeu, um abraço, até a próxima.